Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Vem meu slide, tudo certo? Sim. Tá certo. Obrigado, professora. Bom dia a todos e todas. Eu sou o Leonardo, sou professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia e há alguns anos tenho trabalhado com o tema da percepção de tempo e a convite, né, da professora Mariângela, a gente redigiu, né, esse artigo que ela comentou no início da apresentação, cujo foco aqui foi a minha contribuição, as distorções na percepção de tempo. Um detalhe, dois aspectos importantes que eu preciso destacar inicialmente são, primeiro, a percepção de tempo ela não é como as outras percepções, né, como apresentadas pelo professor Rui, pela professora Mariângela, e as mais usuais, né, que a gente aprende e estuda dentro da psicologia, né, como olfação, gustação, audição, visão, sentidos táteis, né, porque não há uma energia específica que a gente vai aprender a partir de algum receptor sensorial. Então, a percepção de tempo ela é um pouco diferente em relação às demais. Mas algo que é comum é que não há uma correspondência exata entre a nossa percepção e a chamada realidade, né? O tempo cronológico. Ou seja, o tempo passa diferente para nós temos uma percepção da passagem do tempo diferente da passagem do tempo cronológico, do relógio, esse tempo objetivo, certo? Então, tradicionalmente, a gente pode pensar, quando vai estudar, né, a percepção do tempo, a gente tem que voltar nossa atenção primeiro para a duração do tempo que está sendo investigado, né? Nós temos tempos, né, que nós utilizamos na nossa interação com o ambiente, que vão desde os milissegundos, ou seja, tempos inferiores a um segundo, que são importantes, por exemplo, para a gente regular e controlar a nossa fala. A gente tem tempos ao redor de minutos, horas, e também a gente tem tempos maiores que a gente pode estimar em termos de dias, semanas e anos. Há uma literatura, né, extensa relacionada a essas diferentes temporalidades, inclusive o efeito delas sobre dessas temporalidades sobre o nosso comportamento, e inclusive áreas cerebrais específicas para cada uma delas. Tradicionalmente, a gente investiga a percepção de tempo dentro de uma escala de segundos ou minutos, né, em tarefas a gente pode chamá-las de clássicas, como, por exemplo, uma tarefa de produção temporal. Por exemplo, eu falo para um participante para ele produzir um intervalo de 50 segundos. Então, ele aperta uma tecla do computador, quando ele achar que passaram os 50 segundos, ele aperta novamente. Então, tradicionalmente, a percepção de tempo ela tem sido, né, investigada, essa habilidade nossa, na verdade, de estimar o tempo, né? Essa habilidade de estimar uma escala que vai de milissegundos, segundos, não muito mais do que minutos, né? Então, tradicionalmente, a percepção de tempo tem sido investigada nesses termos, né? E como que a gente explica, né, a passagem, como a gente pode entender e explicar essa passagem do tempo? O modelo mais tradicional que explica é a teoria da expectativa escalar. Aqui tem uma representação gráfica. E aqui eu destaco dois aspectos. Primeiro é que a atenção que nós colocamos, nós estamos, né, em um determinado momento, isso afeta essa nossa estimativa e essa nossa passagem, percepção de passagem do tempo. Ou seja,
Acho que todos já perceberam que quando a gente está muito focado, muito concentrado em alguma atividade, o tempo passa mais rápido. Quando a gente fica controlando a passagem do tempo, né, olhando toda hora para o relógio, o tempo parece que passa um pouco mais devagar, né? E o outro que está ligado com as emoções, que é o nível de alerta, o nível de arousal, né, em inglês, que está ligado com o nível de atividade fisiológica, ou seja, situações muito intensas emocionalmente, em geral, fazem com que o tempo passe mais rapidamente e situações em que nós não temos, né, uma emoção muito clara ou marcada, o tempo vai passar um pouco mais devagar, né? Então, dentro desse modelo, a atenção e esse nível de alerta, né, a emoção, ela vai afetar, né, alguns processos dentro dessa lógica aí de processamento da informação temporal, e a gente nota que, inclusive, é necessário, né, a participação da emoção, da memória, né, porque a gente vai utilizando padrões aí para a gente regular e compreender essa passagem, estimar a passagem do tempo. Então, tradicionalmente, é isso que a gente encontra na literatura. Não é recente, mas especialmente por conta da pandemia, e esse é o assunto, né, da minha apresentação hoje, a gente tem mudado um pouco o foco dessas tarefas de estimativa temporal, na casa dos segundos, dos minutos, para uma dimensão da perspectiva temporal, ou seja, da passagem do tempo. E a gente tem uma série de estudos bastante interessantes, vou ser bastante breve aqui, ligados, por exemplo, com aspectos culturais e linguísticos, né? Então, aqui esse estudo do De La Fuente mostra, por exemplo, que ao representar o tempo, por exemplo, os espanhóis, eles identificam que o futuro é o que está na frente e o passado ficou para trás. Para os marroquinos é o contrário. O passado está na frente, que é o que eu consigo ver, e o futuro está atrás, porque eu não consigo ver, né? Então, assim, isso tem aspectos aí linguísticos que vão, inclusive, afetar, e culturais. A gente tem estudos, inclusive, com gestos. Quando eu vou falar sobre o futuro, eu faço um gesto para frente ou faço um gesto para trás. Então, essa dimensão mais ampla da percepção de tempo tem adquirido, vamos dizer assim, tem recebido mais atenção nos últimos anos. Esse estudo do Bender e do Beller, né, a ideia de que, como você representa o tempo, você percebe você andando e o tempo está parado, ou seja, você atravessa esse tempo, ou você está parado e é o tempo que te atravessa. Então, tem aspectos aí que vão afetar, né, a percepção de tempo do ponto de vista cultural e nessa dimensão mais ampla, né, que ganhou especial interesse durante a pandemia. Um outro aspecto é o efeito que a percepção de tempo tem sobre algumas condições psicológicas, alguns transtornos. A gente sabe que, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, na esquizofrenia, esses mecanismos de temporização interna, eles encontram-se prejudicados. Então, é importante a gente estudar esses aspectos, inclusive para compreender um pouco alguns transtornos. Aqui é só uma representação, né? Tem alguns estudos que mostram que, de maneira geral, a gente percebe o futuro mais próximo do que o passado. No caso da ansiedade, esse futuro fica mais perto ainda, né? E no caso da depressão, é o passado que a gente percebe como mais próximo em relação, e o futuro fica um pouco mais distante, que é para ressaltar esse impacto aí na percepção de tempo em relação a alguns transtornos, né? No caso da pandemia, a gente, como eu mostrei ali, né, no modelo principal, a atenção e a memória, elas são muito importantes para a percepção da passagem do tempo. E a gente sabe que a infecção, né, pelo SARS-CoV-2
causam prejuízos na atenção, na memória e nas funções executivas. Isso pode ser observado durante a infecção, pós-infecção e também durante a Covid longa, né? A gente viu naquele modelo que a emoção, né, e o nível de alerta é um aspecto também importante na percepção de passagem do tempo, e a gente identifica, né, alterações nesses aspectos socioemocionais, socioafetivos, né? Nós perdemos algumas referências temporais, mudamos a rotina, né? Bastante comum relato, né, de isolamento social, de sentimentos de solidão e de aumentos nos níveis de depressão, ansiedade e estresse. E a gente consegue imaginar, pelos prejuízos cognitivos e o impacto socioafetivo da pandemia da Covid-19, que isso provavelmente causou um efeito sobre a percepção da passagem do tempo. E o que foram as observações mais comuns e um efeito, vamos dizer, que a gente pode chegar à conclusão que é um efeito provavelmente mundial, né? É a observação de uma dilatação temporal ou subestimação, ou seja, o relato de que o tempo não passou. A gente tem estudos na Argentina, na França, na Inglaterra, na Alemanha, Israel, Iraque, Brasil, foram citados aqui, que encontraram esses resultados. As pessoas, especialmente no início da pandemia, relataram que essa sensação de que o tempo não passava. E essa sensação, né, essa percepção, essa lentificação da passagem do tempo, associada sempre com níveis elevados de estresse, de depressão, insatisfação com as interações sociais, sentimentos de solidão e falta de momentos positivos, né? Isso é um relato comum nessas pesquisas e essas não são as únicas, né? Um aspecto interessante sobre, também foi relatado nesses estudos, é o que dentro dos estudos de tempo nós chamamos de paradoxo das férias. É a sensação de que quando a gente está nas férias, parece que o tempo passa muito rápido, e aí posteriormente, quando a gente vai se lembrar, parece que durou muito. E o contrário aconteceu, né? O paradoxo das férias aí é invertido. A sensação de que o tempo não passou, e quando a gente vai rememorar, lembrar, parece que foi super rápido o momento da pandemia. A experiência é lentificada, mas depois, quando a gente olha para trás, parece que passou super rápido, né? Esses estudos apresentam algumas exceções, né? A gente encontra alguns relatos de superestimação ou compressão temporal, ou seja, um relato de que o tempo voou, e geralmente isso ocorreu com pessoas jovens, fisicamente ativas e satisfeitas com a vida social. Certo? Já vou terminar. Em termos de conclusões e perspectivas futuras aqui, a pandemia ela permitiu, né, uma oportunidade rara para a gente investigar esses fatores moduladores da percepção da passagem do tempo, ou seja, num contexto real, com maior validade ecológica. E isso permite, né, a gente pensar em outras estratégias de investigação da percepção do tempo num contexto mais real. Um exemplo é o chamado método de amostragem da experiência, ou seja, a gente avisa o participante via celular para que ele relate a percepção de passagem do tempo naquele momento, junto com outras medidas, como atenção, concentração, os estados afetivos dele. Essa diferenciação, né, que eu trouxe no começo, entre a tarefa da estimativa temporal, que são as tarefas mais clássicas, e estudos sobre a percepção da passagem do tempo, ou seja, nesse sentido mais amplo, nessa perspectiva mais geral sobre a passagem do tempo, né? O estudo do Cravo, o professor André Cravo, lá do UFABC, eles estabeleceram aí, né, validade de construto de 2 escalas para a gente investigar a percepção da passagem do tempo. Então, acho que isso é uma grande possibilidade aí para a gente dar continuidade a esses estudos. E outros aspectos aí que eu acho que são interessantes da gente olhar de agora em diante são outras situações
de isolamento. Na Europa, há um consórcio grande de investigadores para avaliar a percepção de passagem do tempo em astronautas. Atualmente, aqui em Uberlândia, eu estou fazendo uma pesquisa com presidiários para tentar identificar se há uma relação aí entre o tempo de cárcere e a percepção de passagem do tempo, e a questão das diferenças culturais e linguísticas, que também não podem ser deixadas de lado quando a gente vai pensar sobre esse aspecto da perspectiva temporal, certo? Pessoal, a gente... bom, primeiro agradeço ao Leonardo por ter sido bastante disciplinado, ter usado exatamente 15 minutos. Eu e o Rui ultrapassamos um pouco,